de hábitos, né? Essas gerações que estão vindo não têm o hábito de segurar um jornal impresso, né? Então, eu considero isso absolutamente natural, e aqueles que não se adequarem neste momento vão estar fora do mercado. Mas eu acredito que vai mudar muito mais ainda, né? A IA que está vindo aí, essas alterações que estão havendo, elas vão gerar na sociedade uma mudança de comportamento muito mais significativa do que ainda é hoje. Hoje ainda temos à frente desses veículos homens do passado, né, homens de gerações que já estão partindo, né? Então eu acredito que aí num espaço de 1, 2 décadas, eu não acredito que o jornal impresso vai acabar, mas que acaba uma mentalidade, isso com certeza acaba, porque as gerações que nos sucederam não têm mais os mesmos pensamentos que nós temos, né? Eu tenho 4 filhos, nenhum dos meus filhos tem o hábito de segurar um jornal para ler, né? E o mais velho deles tem 40 anos, e não tem o hábito de segurar um jornal para ler, né? Então isso vai acabar, infelizmente isso vai acabar. Mas a informação, a notícia, ela sempre vai permanecer. Senhor Edson, nós sabemos também que todo jornal, por mais que isso é meio que uma regra velada de nós, do jornalismo, vamos assim dizer, Sim. né? Mas todo jornal ele tem, querendo ou não, linhas editoriais mais específicas. Sim. O De Hoje ele foi fundado em cima de quais valores? O Anderson, o De Hoje foi fundado numa vontade pessoal minha. Eu fui foca é um aprendiz. Eu fui foca do dia e noite. E comecei a minha vida profissional no jornalismo. Depois de ser foca do dia e noite, repórter do dia e noite, eu fui ser assessor de imprensa do ex-deputado José Eduardo Rodrigues, aqui de Rio Preto. E depois me afastei desse mercado, mas quando pude, queria retornar. Sempre quis retornar. E achava que, em Rio Preto principalmente, hoje nós temos uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, né? Eu achava que havia um espaço, havia um vazio a ser ocupado. Mas eu confesso para você que não é uma tarefa tão simples assim, não é não. Mas nasceu de um desejo pessoal mesmo, de vocação pela área, de gostar da área. Tem uma questão inerente de amor ao jornalismo. Então. Tem, é só uma questão disso mesmo. E quais são as principais dificuldades aí na hora de lidar com as linhas editoriais dos segmentos? Política, policial, existem pressões, existem brigas, como que funciona, Sr. Edson? Sim. Porque a gente sabe que isso é inevitável. As pressões existem de todos os lados, né? Eu costumo dizer que é a fogueira das vaidades, aquele livro do Tom Wolfe. Exato. É a fogueira das vaidades. Cada um tem um interesse, cada um tem uma visão, cada um tem uma particularidade, né, com relação àquilo que vai sair. Isso começa no jornalista, né, que fez a matéria, vai até a direção do jornal, vai até aquele que é a pessoa que é a notícia, né? Departamento comercial. Passa por tudo isso. Isso tudo tem influência numa notícia. O que eu costumo dizer, e essa é a linha que a gente vem ao longo dos 20 anos seguindo, é de que se atenha ao fato, né? Eu sempre falo para os jornalistas que trabalham comigo, se atenha ao fato. Porque quando você se atém ao fato, você não fere reputações, você não mexe em vespeiro, né? Então, o De Hoje é o segundo jornal de Rio Preto, o Diário é o grande jornal de Rio Preto e de região, mas o De Hoje vai continuar exatamente por isso. Nós nunca destruímos uma reputação. Nós temos uma maneira de olhar para as coisas de maneira positiva. Em que a notícia é estrela. E isto, porque se você
pegar de fato, a não ser aqueles que são mau caráter, ninguém erra porque quer. As pessoas às vezes cometem erros. E quando elas cometem erros, elas não precisam ser trucidadas, mas o fato tem que ser dado. Sim. O erro foi cometido, a notícia é aquela, mas daí a trucidar uma reputação por conta de um erro, eu jamais cometi. Não cometi e não cometo. E não aceito que se faça. E nem é por uma questão, essa pergunta que farei agora, não é nem por uma questão de atacar jornal A ou B, não, porque eu vejo que o senhor tem uma relação boa e extremamente diplomática com os outros, até porque elogiou-os. Mas a gente sabe que o jornalismo brasileiro hoje, eu enquanto futuro jornalista, estudante, o senhor também já muito experiente, a gente não pode negar o sol com a peneira, né? Tá tendo muito viés e militância, né? E a notícia deixou de ser a grande estrela da questão. Nós temos, e eu espero que isso venha diminuindo. Nós temos a questão da militância dentro das redações, que é um problema, né? Que é um problema grave, né? E nós temos aqueles que se vendem, né? E que usam o jornal, e que usam as suas editorias para um trampolim, principalmente na área política, né? A pessoa vem fazer política aqui, você começa a ver só matéria de determinada pessoa, e daqui a pouquinho aquele jornalista é assessor daquela pessoa. Esse erro nós já cometemos no passado, deixando à vontade, hoje não existe mais isso, né? Mas isso é um grave problema no jornal, porque você veja, você passa, como nós falamos, você passa pela mão do jornalista, né? Você passa pela mão de outros interesses, e aquilo vai sofrendo, né? Até o teu jornalista conversando com outro jornalista já sofre uma influência, às vezes negativa ou às vezes positiva, desviando-se daquilo que é o caminho. Qual é o caminho? É narrar o fato.